muito bem-vindos. Para terminar bem, a gente sempre precisa começar bem. E prestando atenção e colocando o nosso foco no nosso ser, essa é a melhor forma de começar qualquer relacionamento, qualquer momento especial ou importante da nossa vida, qualquer dia. E hoje eu queria convidar vocês a fazer algo um pouquinho diferente do que normalmente a gente faz, porque eu confesso para vocês que em alguns momentos, isso tudo a ver com com a nossa leitura e com o nosso momento, para a gente estar no equilíbrio, a gente gosta de ter tudo no controle. Então, logicamente, para ter um encontro aqui com vocês, existe uma preparação, tanto da minha parte, quanto da parte de vocês. Quando a gente faz uma viagem, a gente falou disso na semana passada, para aproveitar ao máximo daquele momento, a gente faz uma preparação. Mas, diferentemente de outros momentos da vida, este momento, talvez a gente tenha que deixar de lado aquela estrutura para criar um espaço para uma nova estrutura. Esse é o processo da cura. Quando a gente quer construir, eu, por exemplo, arquiteta, eu quero construir uma casa nova, ou eu quero construir um prédio novo num lugar onde já existia um outro prédio. Se eu vou colocar um investimento muito grande naquilo que eu estou construindo novo, eu não estou falando de fazer uma reforma, porque uma reforma é algo que está mais no nível da casca, né? Na aparência. Agora, quando eu vou reconstruir uma estrutura, o que seria o ideal? Tirar tudo, inclusive a fundação do antigo, porque já que eu vou construir um novo e eu não quero perder o meu investimento, eu preciso tirar aquela fundação, porque agora eu não sei se aquela fundação vai me servir tão bem. Como eu posso ter certeza de que aquilo vai atender a essa estrutura nova que eu estou criando? E quando a gente chega nesse momento do ano em que nós estamos na lua cheia de Câncer, esse é o momento, quando no início eu falei para vocês na meditação, que aqui a gente estaria trabalhando aquilo que não está no nosso controle, porque tudo aquilo que a gente conhece está nas nossas mãos e está no nosso controle. Mas quando a gente está falando de cura, nós precisamos tomar novos caminhos, porque se a gente não toma os novos caminhos, a gente continua percorrendo exatamente os mesmos passos, a mesma jornada. Então, quando a gente entra aqui, nesse momento, aqui não é uma aula simplesmente de histórias. Aqui o que a gente está querendo estabelecer é esse conceito de algo novo. Então, aqui é um momento na minha vida que eu permito ao meu ser, que quer estar no controle, fazer toda uma preparação, mas receber as inspirações que chegam num momento que eu nem sei como, porquê, como. Então, a gente tem todo um modelo que está estabelecido, e hoje, que nós estamos falando de Pinhas, eu quero fazer algo que não é o estabelecido. E para isso, eu vou abrir o Zohar e nós vamos fazer a leitura aqui, porque hoje, quando eu estava aguardando vocês, eu abri o Zohar e uma frase veio para mim, e o que eu quero é compartilhar essa frase para ser o nosso início. O Zohar, isso aqui. Obrigada. Por que eu vou fazer isso?
Na semana passada, quando eu comecei o nosso encontro, e eu comecei falando sobre energia de câncer, eu falei sobre uma sensação que está muito presente naquelas pessoas que, infelizmente, sofrem essa doença, que é o câncer. Uma doença que coloca todas as pessoas num momento de checkmate, como se elas estivessem num sorteio. Porque a pessoa que passa por uma situação de vida e morte, ela fica o tempo todo pensando: será que eu vou aguentar? Será que eu vou ter força para aguentar? Será que a doença vai ser mais forte que eu e vai me levar? Ou será que eu vou conseguir conduzir a minha vida no meu controle? Então, toda essa reflexão que eu estou trazendo aqui agora para vocês pode parecer muito leve quando a gente entra num encontro de cabala, mas é algo muito sofrido e profundo quando a gente está vivenciando essa situação de vida ou morte. E essa foi exatamente a escolha que Pinhas teve que fazer. Ele não estava simplesmente pensando somente na vida dele, porque no momento em que ele teve que agir com muito zelo, ele sabia que ele ia perder a vida dele. Como ele achou que ele estaria no controle dessa situação, passando por essa provação e entregando a sua vida por uma situação. Vamos voltar. Vamos voltar. Ao mesmo tempo, nessa porção, coisa que raramente a gente traz aqui nessa aula, e raramente nas aulas sobre Pinhas é também colocado em discussão, é o fato de que nesta porção a terra de Israel ela vai ser dividida entre as tribos, vai ser feita uma contagem e a terra de Israel vai ser dividida entre as tribos. E essa situação dessa divisão, ela vai ser feita primeiro numa forma que já era muito conhecida por eles e pelo sumo sacerdote, através de perguntas que eram feitas. Existia dentro da roupa do sumo sacerdote um umbral onde existiam pedras coloridas e eram feitas perguntas e as respostas eram dadas através do brilho dessas pedras. Isso era uma situação que existia. Só que, depois que isso é determinado, o próprio Criador diz para ser feito uma espécie de um sorteio. E aqui vem o ponto principal da nossa reflexão, e que cada um vai encontrar o seu caminho. Será que a nossa vida é um sorteio? Será que, num livro sagrado, depois do Criador apresentar uma condição, porque veja bem, nós não estamos falando aqui do programa do final de semana. Qual é o roteiro da próxima viagem? Nós estamos falando aqui de uma situação em que o Criador está chegando para o povo de Israel, Bnei Israel, e está dizendo para ele: olha, aqui nós vamos escolher quem vai ficar com quais das porções da terra prometida. Isso não é um assunto qualquer. E depois que é feito essa determinação, ele ainda fala para fazer um sorteio. E o mais incrível é que quando esse sorteio é feito, o que acontece? Qual é a resposta do sorteio? Como se precisasse confirmar algum tipo de escolha. Exatamente igual
aquilo que foi falado antes, como se fosse uma confirmação. Mas como nada na Torá está por acaso, aqui fica o questionamento, porque esse momento aqui é um momento da gente encontrar o caminho das nossas curas, sabendo que cada um faz a sua própria cura. E se na própria Torá, Deus meio que entrega e define uma situação física, de uma porção física, que é a terra de Israel, para cada um, aí ele fala para fazer um sorteio. Afinal, como que eu posso entender isso? Será que a minha vida... Esse sorteio parece ser absolutamente contrário a tudo que a gente tem falado durante todo o tempo. Porque tudo que a gente fala está relacionado às nossas certezas, está relacionado a essa verdade, que deveria ser uma verdade única da essência que conduz o nosso caminho. Vamos voltar para onde eu queria iniciar. E nós já temos aqui já a primeira questão. Se todos nós somos cancerianos, estamos recebendo, cada um de nós, a possibilidade de fazer a correção de câncer neste mês, independente do seu signo. Nós estamos recebendo, a linguagem de Deus se expressa para nós, para favorecer a nossa evolução. Durante o ano, 12 energias se apresentam. Cada uma delas traz para nós uma possibilidade de correção. Uma parte do meu ser que eu preciso colocar num lugar mais afinado. Eu preciso fazer um refinamento dentro do meu ser. Por isso, ano após ano, a gente recebe uma condição de aquele que fizer a sua lição de casa 100%, depois de um ano, já virou santo, vai para o céu e pronto. O fato é que, infelizmente, a gente não faz a nossa lição de casa. Mas cada ano a gente tem 12 possibilidades diferentes de conseguir subir um degrau aqui no nosso caminho. Este é o mês da cura física, da cura da doença. E todas as doenças se estabelecem no nosso ser pelos desequilíbrios que criam cascas. Neste mês relacionado a câncer, relacionado à água, relacionado ao julgamento, relacionado a um excesso de emoção que pode ser o meu maior veneno ou pode ser a minha cura. Porque através das minhas emoções eu vou entender se eu vou fazer a idolatria da dor quando eu me jogo nesse veneno do julgamento, achando que eu sou merecedor de receber algo que eu não deveria merecer, e eu acho que eu merecia. E, independente do que eu faça, eu acabo caindo. Nós temos dentro de nós um lado que dá para cada um de nós todas as justificativas para dizer que a gente está caminhando da melhor forma possível, que a gente age com os outros da melhor forma possível, porque esse lado se acha merecedor. Esse outro lado tem todas as explicações para dizer que se o outro agiu mal comigo, eu não merecia, que se o outro me enganou, eu não merecia, que se eu... O ódio gratuito. Como é que se estabelece o ódio gratuito? Absolutamente 100% relacionado a essa lua cheia. A gente acha que o ódio gratuito a gente tem pelo diferente. Talvez a forma mais objetiva é pensar, eu não gosto daquele que é diferente de mim.
Porque eu não estou confortável com aquela pessoa. Aquela pessoa, para mim, é diferente, ela, para mim, pode ser uma ameaça. O que faz esse ódio gratuito? Ele está tão profundo dentro de nós que a gente não percebe. Aquela pessoa que está do meu lado consegue, por exemplo, comprar uma casa nova. E aí eu olho para aquela casa maravilhosa que aquela pessoa está, e ao invés de eu ficar feliz por ela, mesmo que ela seja minha amiga, eu posso estar com uma outra pessoa e aí vem aquela voz, mas o marido dela fez XYZ, esse dinheiro que ela conseguiu para comprar essa casa, ela não merecia, não veio de uma forma lícita. Sem que a gente perceber, a nossa cabeça vai levando para nós num caminho e num julgamento em que a gente não consegue ficar feliz pelo outro. É mais fácil encontrar algo que dentro do meu julgamento enfeia aquela beleza do que eu olhar para aquilo e ficar feliz porque ela conseguiu tal coisa. Os nossos concorrentes. Ao invés de eu olhar para o meu concorrente, claro, eu não gosto do meu concorrente, eu quero eu vencer sempre. Mas, veja bem, eu não vou sempre ser o que vai levar o caminho. Pode ser que existam pessoas mais brilhantes do que eu. Não quer dizer que eu não estou cumprindo a minha missão. Mas pode ser que eu olhe para aquela pessoa que é o líder daquela empresa e eu pense, ele está ali porque ele foi favorecido de uma forma. Então, eu não consigo olhar para o sucesso, eu não consigo olhar para a beleza, eu não consigo olhar para a iluminação do outro e achar aquilo legal. Aquilo me desequilibra, aquilo me desestabiliza. E eu começo, sem perceber, a criar um ódio que eu não sei nem por que aquele negócio vai crescendo e vai me alimentando com ódio, com rancor, com... A gente pode até dizer que isso é ciúmes, a gente pode dizer que isso é inveja, a gente pode dizer que vai chegar um momento que vai vir a raiva, e aí vai chegar um momento que eu vou achar que aquela pessoa que eu estou com toda aquela raiva, que está recebendo algo, aquele algo que ela está recebendo era para ser meu. E a vida, pela sorte, ela merecia e eu não? Será que foi a sorte? Esse sorteio da vida? Esse sorteio que de repente apareceu? E eu fiz todo um caminho e de repente eu não estou tendo a oportunidade de receber aquilo que aquela pessoa recebeu. Vamos fazer a leitura dessa frase. E aí a gente vai entrar em Pinhas. Eu abri aleatoriamente hoje. E eu vou ler aqui para vocês as palavras do Rav Ashlag, que faz os comentários, que enquanto o Zohar está falando numa frequência muito elevada, talvez as palavras a gente escuta não fazem sentido, mas eu vou falar aqui as palavras do Rav Ashlag. E aqui. Então, eu estou no parágrafo 50. Em momentos eles são silenciosos e em outros momentos eles estão falando. Então, ele faz aqui um comentário de uma parte. Então, essa porção fala sobre o arranjo na voz, no falar de uma oração. O título se refere às bestas do fogo na visão de Ezequiel. As bestas de fogo na visão de Ezequiel é o trono sagrado, em que a Cabala inteira ela é traduzida e representada por essa visão dessa carruagem, desse trono sagrado, onde existe o leão, que significa
a misericórdia, o boi, que significa o julgamento, a águia, que significa essa visão do equilíbrio, e o ser humano, que é o que vai materializar. E aqui a gente tem também os 3 elementos da natureza, cada um deles, um representando a força da misericórdia, a água, o outro representando a força do julgamento, o fogo, o outro representando o equilíbrio, o ar, e a materialidade, a terra, cada um de nós. E nós escutamos que eles são silenciosos quando Deus fala. E, inclusive, Israel deveria estar em silêncio quando a Torá está sendo lida. Aqueles que são silenciosos durante as orações e durante a halahá, que é a explicação das leis e dos preceitos, vão receber o prêmio do entendimento. Aqueles que ficam em silêncio quando está sendo feita a oração são aqueles que vão receber o prêmio do entendimento. O que está sendo falado aqui? Numa porção que está 100% ligada à cura. Quando a gente consegue, dentro do nosso ser, acalmar um ruído interno que traz um caos sem limites, nós conseguimos estabelecer o equilíbrio das 3 colunas dentro de cada um de nós. Quando a gente está na agitação, esse turbilhão de sentimentos que está tão presente para os coitados dos cancerianos, sofrendo. A vida do canceriano é difícil o ano inteiro. O ano inteiro. Um sofrimento. Então, agora todos nós precisamos ultrapassar essa visão e ir além das estrelas, porque o que a Cabala está trazendo aqui para nós? A possibilidade de ir além desse destino pré-determinado. Porque esse sorteio, afinal, é algo que está pré-determinado? Será que eu tenho escolha na minha vida? Ou se... mas então por que tem um sorteio na Torá? Por que Deus está mandando a gente fazer o sorteio? Será que tudo está pré-determinado? Será que eu posso influenciar? Se tudo está pré-determinado, eu não preciso fazer mais trabalho nenhum. Eu vou só levando, eu entrego para Deus e falo para Ele resolver tudo. Qual é o meu trabalho, afinal de contas? O que eu tenho que fazer? Se a gente está falando de Pinhas e de cura. Vamos deixar essa pergunta em aberto, porque a minha cabeça vai, se ela for longe demais, alguém vai dizer para mim que essa pergunta ficou em aberto para a gente poder voltar para ela, tá certo? Vamos falar sobre a história literal para quem não teve presente nas últimas semanas. Tudo aqui conspira para que as forças do mal possam superar a entrada dos filhos de Israel na Terra Prometida. Mas aqui a gente coloca nessa balança 2 pontos. Quando eu penso em Techuvá, eu posso, de novo, olhar para algo externo, que é o quê? Eu posso pensar nos meus erros, nas minhas falhas. O processo de reparação é assim. Para quem está aqui escutando o assunto da Cabala e não está muito familiarizado com esse termo. É o processo de retorno à causa. Se eu estou aqui falando que eu quero curar a minha doença, eu preciso chegar na causa.
Porque se eu não chegar na causa, é a mesma coisa que eu construir aquele prédio com a estrutura da fundação antiga, vai chegar um momento que o prédio vai virar a Torre de Pisa, vai começar a declinar e quem sabe ele vai desmoronar. Então não adiantou nada ter construído prédio novo. Eu preciso trabalhar na fundação desse prédio. Então, para eu voltar, eu posso sim fazer um processo de techuvá, que é eu restabelecer nas minhas ações mais positivas. Por exemplo, olha, eu vou falar tá? Cada um vai fazer o seu julgamento. Eu tenho que falar por mim, porque se eu falar de vocês, parece que eu estou fazendo cobrança. Não quero. Então, eu estabeleci dentro do meu ser anos atrás que era importante para eu fazer a minha correção, acender as velas da Shabat toda sexta-feira na minha casa. Eu estabeleci isso. Eu percebi que aqui era uma forma de eu agir e conseguir encontrar, porque o processo de techuvá é um retorno que te possibilita você chegar mais próximo da luz da tua alma. Eu estou assim, já fazendo a síntese da síntese da síntese. Então, eu percebi que isso fazia parte do meu caminho. Então, eu estou fazendo uma ação. Cada vez eu quero fazer melhor e quero aperfeiçoar esta ação. Então, estou aqui dando um exemplo. Cada um vai ter o seu exemplo. E, conforme a gente já falou 1 milhão de vezes, na Cabala não adianta só pensar. Tem que colocar em ação. A palavra tem que ser colocada em ação. Outras coisas que eu estabeleci. Eu não falo palavrão. Eu evito falar palavrão. Cada vez eu quero falar menos palavras ruins. Outro, eu não gosto de falar mal dos outros. Eu prefiro ficar em silêncio. Às vezes eu estou em um lugar que as pessoas estão falando mal das outras pessoas. Se eu, naquele momento, não tenho condição de estar ausente, eu fico muda e eu tento não participar, porque às vezes eu não posso levantar e ir embora. Então, como que eu vou dizer? Eu não posso dizer para vocês que são preceitos, porque preceitos a gente está falando sobre algo estabelecido dentro de uma religião. Então, quem sabe essa é a minha religião e o meu preceito que eu estabeleci para mim, para fazer essa. Então, assim, são ações que me ajudam no meu processo de correção e techuvá. Ação. Então, não, meu propósito é eu alcançar a minha alma. São caminhos para eu encontrar o meu propósito. Agora, essa ação, ela prova, talvez, para outras pessoas ou para mim, este meu propósito. Então, agora eu vou falar para vocês numa techuvá externa, que está nas ações. Agora eu pergunto para vocês. Uma pessoa poderia fazer exatamente o que eu estou fazendo, porque eu também não quero me colocar aqui agora em julgamento, mas uma pessoa pode seguir absolutamente todos os preceitos. Se ela segue todos os preceitos, que é estabelecer em ações todas as leis, isso é garantia de que ela está fazendo techuvá no coração? Isso é claro? Claríssimo. Então, olha só. Talvez no nosso mundo físico, para as pessoas serem aceitas, elas precisam fazer ações que fortalecem a ela, mas fortalecem também uma imagem dela com relação aos outros. Lógico que aquela pessoa que cumpre os preceitos e aquela pessoa que cumpre um assassinato, tá bem fácil de se olhar para uma e falar, essa é uma pessoa correta, olha, essa aqui é uma pessoa incorreta, tá certo? Eu quis falar sobre o assunto da techuvá de uma forma da casca externa, mostrando para vocês que a verdadeira techuvá acontece, assim como a verdadeira cura,
quando eu estabeleço algo dentro do meu coração. A ação, simplesmente, o preceito mais perfeito e verdade, mais não, se eu não estiver com o meu coração integral neste preceito, eu não estou fazendo techuvá. Absolutamente. O que significa isso? Aqui vai entrar o conceito do zelo. E aqui a gente vai entrar em Pinhas. Por quê? A techuvá da ação externa não garante aquilo que é a verdade estabelecida no meu coração e vibrando no meu coração. Eu posso fazer todos os preceitos, eu posso olhar para vocês aqui agora e tá aqui de forma educada, cordial, falando, mas eu posso lá no meu coração ter muita raiva de uma pessoa que está aqui na minha frente e ninguém vai saber. Se eu tenho essa raiva no meu coração, o lado de Deus mais próximo aqui da nossa fisicidade, que é a Shekhinah, que a gente fala o lado feminino, ela vai conseguir se apresentar dentro do meu templo sagrado? Se eu tenho ódio dentro do meu coração? Ela não vai estar aqui. Então, de que forma eu posso me curar se eu tenho o ódio dentro do meu coração? Eu estou enganando a quem, afinal? Então, o processo da techuvá, que garante essa aproximação com o Criador, essa cura, essa voz da alma, ela só vem quando eu tenho no meu coração verdadeiramente o arrependimento que transforma a minha ação. Não adianta ser algo racional, gente. Ele precisa estar estabelecido profundamente no meu coração. E como é que o Criador me conhece? O Criador não precisa das minhas ações. Para o Criador, se eu virei para a direita, se eu virei para a esquerda, eu vou mentir para quem? Eu acho que eu posso mentir para ele? Como é que eu posso querer cura se eu minto para o meu próprio ser e acho que está tudo bem? Ele vai respeitar a minha forma de ser, a minha forma de agir. A luz não é coerciva. E a luz só vai poder habitar dentro do meu ser quando eu realmente fizer uma techuvá de coração, interna. Não ação. Olha, eu vim aqui, eu vim ali. E aí, olha o paradoxo. Como é que Pinhas estabeleceu a cura? Cometendo um assassinato. Poxa, mas então assassinato é contra um preceito? Como é que pode? Ele recebeu o sacerdócio eterno e ele cometeu um assassinato. Afinal, fanático ou zeloso? A gente pode olhar nessa parte externa como essa techuvá da ação, da casca, e olhar para essas 3 semanas e pensar, são 3 semanas negativas. Realmente, dentro da tradição, não se faz casamento, não se faz festividade, jejum no 17 de Tammuz, jejum no 9 de Av, não se iniciam contratos, tudo que pode ser feito, menos é mais. Porque, se eu olhar só pela casca, é um momento de muito julgamento. Mas, se a gente tivesse feito a escolha certa, os 2 dias que estão sendo eu vou dizer, o começo, a marcação de um tempo, o começo e o fim de um tempo em que
a redenção nunca esteve tão perto. Falar de cura, por que essa é a época da cura? Porque é a época que, se eu tiver o zelo, talvez a minha mente lógica vai dizer para mim que pegar a lança e cortar o mal pela raiz, eu não posso fazer. Eu não devo fazer. Matar. Mas, se eu tiver o zelo que Pinhas teve, eu vou ter toda a possibilidade de transformar esse período das 3 semanas num maior período de cura e redenção para o meu ser físico e, sendo assim, para a minha alma. Então, 3 semanas de cura ou 3 semanas de julgamento, tudo vai depender do meu olhar. Tudo vai depender do que está se passando dentro do meu coração. Isso é o que Pinhas mostra. E nessa única frase, na realidade, nesse versículo sobre Pinhas, a gente sabe que se existe erro ortográfico na Torá, no sentido de uma letra estar danificada, um ponto, etc., ela toda tem que ser enrolada. Se ela não puder ser... Se não puder ser feito um restauro por uma pessoa muito habilitada, eu tenho que enrolar ela e enterrar ela na terra como um ser, para transmutar. Todas as Torás, por assim dizer, têm escrito aqui uma palavra Shalom, cujo Vav, que a palavra Shalom, ela vai ter aqui um Vav e um O. Tem uma Nekudot que vai dar esse som do O. Esse Vav, ele não é um Vav contínuo. Ele tem um corte. É como se ele fosse um Vav com um corte, interrompido. Por quê? Quem vai estabelecer essa cura? Hoje existe uma separação entre a terra prometida e a terra que eu habito. Olha, agora está me vindo aqui Nachman de Breslav. Ele falava que entre o Gan Eden e o Gehinom, que os dois, Gan Eden, o paraíso, Gehinom, o inferno, essas duas porções, esses dois lugares existem no mesmo lugar, na mesma pessoa. Esses dois lugares não é um lugar aí que nós vamos procurar. É algo que está dentro de nós. Agora, como é que eu posso transformar o inferno em paraíso? Quando eu consigo pegar esse Vav, essa letra Vav, porque a letra Vav é esse cano, né? Como é que eu consigo criar um cano perfeito? O cano, que é, quando a gente olha para a árvore da vida, esse meio que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Está escrito ali, Yetzirah, essa dimensão, esse mundo da formação, esses brilhos, cada uma dessas esferas é um brilho que vai estar dentro do meu ser e que vai se estabelecer. Ele não é uma luz igual da lâmpada que eu acendo e aí ela começa a brilhar. Não. O meu brilho como receptor, assim como a lua, o sol brilha, eu recebo a luz. Se eu agir, a luz vai brilhar através de mim. Se eu não agir, a luz parou aqui. É o meu recipiente que vai fazer essa luz
brilhar e continuar para fora. Então, para eu estabelecer essa continuidade daquilo que está separado, eu preciso fazer essa ligação. Mas como eu faço essa ligação? Porque eu tenho também aí, nessa palavra, Pinhas, uma letra e outra. Que enquanto todas as letras estão num tamanho, essa letra iota, ela está minúscula. E quer dizer o quê? Primeiro, se ela está menor, quer dizer que tem mais espaço em branco. Quando tem mais espaço em branco, tem mais luz. E o que é isso? Que se eu não der espaço para a luz se estabelecer dentro do meu ser, não tem espaço. Se eu ocupar todo o espaço do meu ser com o meu próprio eu, não sobra espaço. Nem para o outro, e muito menos para a luz, para o Criador, para a minha alma. E o que Pinhas fez? Ele se retirou e ele se colocou a serviço com todo zelo para estabelecer a força da luz no momento necessário. Ele fez a escolha dele. Se está sendo falado pelos grandes mestres da Cabala a importância da cura nessa porção, a gente está aqui recebendo possibilidades de naquele, eu não comecei falando para vocês, agora eu vou voltar, que eu falei, quem vai lembrar da pergunta que eu fiz no começo? Quem vai lembrar da pergunta que eu fiz no começo? O silêncio. Não foi isso? Aqueles que conseguem escutar no silêncio a sabedoria da oração, as palavras da oração, é aquele que vai receber todas as bênçãos. Neste momento, lua cheia de Câncer, é quando os meus sentimentos são quem eu sou verdadeiramente. A gente acha que é a nossa lógica, mas tudo na nossa vida é movido pelos nossos sentimentos. A gente não podemos cair na inocência desse eu que fala que nós somos muito lógicos e racionais. Maior besteira. Nós somos movidos pelos nossos sentimentos. Câncer é o maior potencial de eu conseguir entrar dentro dos meus sentimentos para conseguir encontrar um momento da minha mágoa e conseguir perceber que ao invés de eu cada vez me afundar mais no túnel e achar que eu sou merecedor de coisas que eu não sou, que eu tenho condição de fazer essa transformação e essa ligação com todo zelo, tendo a inspiração de Pinhas, para que cada um de nós possa receber essa porção da terra prometida. Está só esperando a gente chegar, para a gente poder receber e alcançar. Obrigada pela presença de vocês. Intenso, né? Intenso, muito, muito intenso. Olha, eu espero vocês sexta-feira, às 18 horas, acendendo as velas da Shabbat no YouTube. E aguardo também, para mim vai ser sempre um presente, você compartilhar o link da aula, o link das meditações. As meditações de Ben Hamed Sarim não deu tempo. Mas vocês vão estar recebendo aqui. Na sexta-feira nós vamos estar fazendo juntos lá no YouTube. Então, esteja no YouTube. E eu preparei um vídeo para vocês, que eu vou deixar no link aqui da descrição, para vocês poderem acessar. Eu aqui explanei bastante sobre essas 3 semanas e que cada um de nós possa realmente estar fazendo, dentro do seu silêncio, esse autoencontro para realizar essa autocura,
momento que só câncer consegue proporcionar para nós. Obrigada. Shalom.